Olá! Começando aqui o nosso terceiro episódio dessa série de podcasts sobre vidas que inspiram. O meu entrevistado de hoje tem 30 anos de experiência como diretor de escola, mas o seu início de vida foi de muita luta e sofrimento. E ele vai contar tudo para nós logo depois da vinheta. No nosso projeto aqui de Vidas que Inspiram, hoje eu tenho a alegria de receber meu querido amigo, diretor João César Lopes dos Santos. É isso, acertei? É isso mesmo, uma alegria estar aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso podcast. E eu fiquei sabendo, aliás, aqui agora na preparação, que neste mês o amigo está completando 30 anos na função de diretor. Começou com 12, é isso, mais E ou eu fiquei menos? sabendo agora, você me perguntar. Não, estou brincando. Lembrei, né? Lembrou, não tinha... Exatamente outubro, eu estava de monitor escolar, depois passei uma fase como vice-diretor, pouco tempo, e Aham. assumi a primeira gestão em outubro de 95, 95, 30 30 anos. anos. Que apanhado dá para fazer aí, diretor, de 30 anos à frente da direção de, acredito, muitas escolas, né? Nós nos conhecemos há um tempo atrás lá no CAPA, no Colégio Adventista de Perfeitamente. Porto Alegre, né? Mas o amigo tem várias outras unidades já, né? Olha, foi uma trajetória razoável. No Rio Grande do Sul, já foram, acho que uns 6 colégios, aí Santa Catarina, Paraná, voltei ao Rio Grande do Sul, fui ao Paraná de volta e hoje, então, aqui no Colégio Adventista Marechal Rondon. Eu vou começar pelo fim. Normalmente as pessoas dizem isso no final, mas aqui a gente, né, Sim, é livre. Se o João César, que inclusive está fazendo tese de mestrado, daqui a pouco a gente vai falar ok. disso, né? Mas é, para você que não sabe, o diretor está defendendo a sua tese aí nos próximos dias, né, finalizando aí mais uma das tantas formações. Mas, diretor, se o senhor pudesse falar com o João César criança e mandar uma mensagem para o João Cezinho, criança, lá atrás, com medos, ansiedade, dúvidas, qual seria o recado? Você sabe que agora você me fez reportar. Teve uma atividade dentro do mestrado, das pesquisas, enfim, onde a professora me pediu que eu fizesse um memorial. Uhum. Fui escrever um memorial. E ali eu descobri, redescobri, que linda história eu acabei escrevendo de fato. Mas quando eu olho para trás, aquele João César, tímido, autoestima mal resolvida, apareciam familiares, amigos dos meus irmãos mais velhos, e eu ficava me escondendo pelos cantos, Aham. porque eu tinha dificuldade de enfrentar as pessoas, de conversar. Então hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, quanta transformação Sim. a gente vai se desenvolvendo, né? E realmente o privilégio que eu tenho hoje de atuar na educação. Além dos 30 anos já como diretor, casado, tem um filho, me fala um pouquinho mais da atualidade. Então, eu trabalhei um período. Eu formei em 1983 no internato em Taquara, no Uhum, IACS, né, que é um colégio formato de internato. sim. Fui trabalhar no ramo calçadista e um dia, já casado, havia uma situação assim que dava os desencontros. A minha esposa gostava muito do que fazia, secretária de escola, Uhum, o colégio adventista de Esteio. E eu falei para ela assim, olha, tá chato isso, eu alugo casa na praia, tu fica lá 40 dias e eu só vou final de semana. Isso foi assim 5 anos. Rotina muito chata. Aí então eu resolvi, "Ah, quer saber uma coisa, eu vou entrar, acho que eu tenho DNA para educação, né? Parte da família já está na educação, eu vou, mas como assim tu vai entrar na educação? Não tinha formação ainda, vou fazer educação física, ok? Comecei na Unicinos a fazer educação física. Só que naquele meio tempo, eu fiz um contato para tentar entrar de monitor. Desafiador, era difícil Vamos conseguir tentar encaixar. localizar as datas, diretor. Ok, 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 ok. Essa entrada na Unicinos em que ano, mais ou menos? Foi o seguinte, Ok. 1992. Eu comecei a estudar, ali, educação física. Brasil em crise, muita Exatamente. inflação. Nós sim, enfrentamos uma crise muito forte no ramo calçadista, houve uma variação cambial muito forte,
Quem dependia de exportação, a crise pegou mais forte, foi o meu caso. E eu então estava naquela oscilação e resolvi. Uma noite eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou procurar uns colegas aí. E assim fiz. Saí de Esteio, não Qual- havia como falar por telefone com ninguém, Aham. celular, né? Tive que sair Sim. entrando, achando os colegas. Veja se eu concluí certo. Parte da sua migração para a educação é fruto do plano Collor, não? Pior é que foi, Ah, porque nós estávamos em ascensão violenta. E eu diria para você, porque Tobias, no início, pelo que eu estou entendendo aqui, vai me corrigindo, tá? Tobi- é, Pela sua fala, no momento em que o Collor assume, o senhor trabalhava com calçados componente para calçado. e me disse que naquele momento estava bem. Tobias, foi uma ascensão extraordinária. 88, 89, 90 foram 3 anos e meio, na verdade. De uma ascensão que a gente meio que, eu acho que até faltou maturidade para gerir aquilo. Aham, porque o Brasil estava numa crise violenta, Mas né? 90 que a crise pegou, né? Quando o Collor entrou, Sim, a mas crise eu digo cambial. que é um país que estava com uma crise financeira de inflação há muitos anos, e no meio disso tudo vocês têm um crescimento. Não, não, você tem razão, exatamente. Havia uma crise, porém no nosso mercado não. Isso Sim, mesmo. O dólar alto para nós era vantagem, é claro, exportação. claro. E aí O problema é que o plano Collor ele abre o mercado brasileiro para importações, né? exato, exato. E ali, então, muitas empresas oscilaram e não foi diferente com a nossa. Eu, então, me desliguei daquele contexto jurídico e Uhum, passei a prestar alguns serviços para companhias de exportação. Mas, como eu falei, aquela trajetória já, 5 anos, e onde a minha esposa estava num ramo e eu no outro. Os meus irmãos, alguns já estavam na educação. Aliás, na verdade, dos 7 irmãos, todos, só um que não. ok. Estava atuando no escritório da Igreja Adventista e os demais todos na educação. Diretor, tesoureiro, professor. E eu, então, achei que, de repente, eu pudesse me identificar com aquela área. Né? E dei a virada. Em Não foi, um- 1994. não foi uma coisa planejada lá atrás, ela foi circunstancial. Veja só, eu tenho até cópia de carta que, quando eu formei em 83, para 84, eu escrevi carta para muitas frentes tentando me colocar Uhum. em alguma área da organização adventista. Ah, Né? ok. Uma vez que a família tinha diversos conhecidos, mas havia uma crise no Brasil em todas as áreas. Uhum. Não era fácil. Então, eu fui buscar um acolhimento na região do Sapato, que era muito forte, ainda é, mas na ocasião era violento, era muito forte. Então, aquilo me fez, me identifiquei, foi bacana, foi legal. Porém, nós não estávamos preparados com maturidade para enfrentar a crise. Nós recebíamos e investíamos, recebíamos e Ah, investíamos. ok, E faltou o giro, faltou aí. claro. O senhor atribui que essa experiência nesse mercado de componentes de calçados, por ser um gestor, também contribuiu para a sua visão como gestor de escola, trazendo já uma experiência de um outro mercado? Eu não tenho dúvida disso, porque eu me desenvolvi ao eu transitar em meias companhias de exportação, feiras na FENAC, enfim, isso me desenvolveu bastante, Uhum. para ter uma visão assim de proatividade, de visão de tempo, de organização, sabe? É claro, como eu era muito novo, hoje eu penso assim, eu acho que Deus tinha um plano diferente do meu. Uhum. O sonho de Deus para mim não era aquele, porque ah, naquele crescimento que deu um boom muito forte, nós não estávamos preparados, como falei. Eu gastava muito, recebia muito fácil, gastava fácil e pegava carro do ano, sabe aquela ondinha, né? Então eu fiz alguns desfiles de carro do ano naquela época ali, 90, né? Enfim, e aí então eu lembro muito bem. Eu gostei dessa, de fazer uns desfiles. Escuta essa. Ah, Eu saí de Esteio para Novo Hamburgo, uma D20 na época, opa, turbinada, gabinada lá em São Marcos. Eu fui para a empresa com ela e voltei com uma Kombi 82, nada contra a Kombi, né? Mas o paralelo na época era uma bem... pequena diferença. Por uma circunstância que o banco confiscou alguns bens nossos. Por quê? A gente, no fundo, como não tínhamos capital de giro e veio aquela crise,
a gente estava meio que vivendo de aparência, entendeu? Uhum. Aquela fase da imaturidade. Tá, só para essa crise que eu disse que veio, é o plano Collor e o confisco das Veja bem, a poupanças ou não? consequência, Ah, é a consequência. 91, 92. Dali para frente. 92, quando a gente de fato teve que dissolver o negócio, porque não teve jeito, o mercado calçadista demorou muito a se equilibrar. Ok. Interessante. Agora, diretor, como é que começou a sua trajetória? Fala um pouquinho das suas origens, da família, como é que foi esse processo? Vocês são de Santo Antônio da Patrulha, né? Exatamente. Santo Antônio da Patrulha, 6 homens, 2 mulheres, né, nós éramos 8. Há 2 anos, há 3 anos, minha matemática está ruim, meu amigo. Eu sou Depois, das humanas, não vou poder lhe ajudar. depois da pandemia, não, desculpa, o meu irmão faleceu em 2021, Ok. fazem 4 anos. Então nós somos hoje 7, nascemos em Santo Antônio da Patrulha, convivíamos ali, os 8 irmãos, com o pai e a mãe. Em 1969, começou uma virada no nosso contexto lá. O pai era bastante visionário, ele estava lá com as suas 65 hectares de terra, na ocasião, na época, era um bom... Ele estava assim num ritmo acelerado. O ganho da família era na agricultura. Tudo na agricultura. Ok. Todos nós. E aí então o que aconteceu? Em 69, em julho, eu estava quase completando 4 anos, o pai faleceu, 41 anos, ele tinha uma saúde irreparável, mas ele teve um ataque assim fulminante, como se diz, do coração. 41 anos. 41 anos. Jovem. Então agora você imagina, o Dirceu, o mais velho, 16, a mais nova com 2 anos, e então nós éramos 8, né? Uhum. E ali a mãe, uma guerreira, e aí começou as interrogações de como que nós iríamos, qual seria o nosso caminho na sequência, até que então o mais velho, Dirceu, conheceu o nosso internato em Taquara, o IACS, né? E aí acabou que os irmãos, em processo assim Uhum. na sequência, fomos também sendo direcionados para o IACS, e dali então conseguimos visualizar um mundo diferente. Vocês já tinham uma ligação religiosa com a Igreja Adventista e o IACS? Como é que surgiu a fé para vocês? Ok, olha só. Em 1968, o pai, ele na ocasião, o meu avô materno, o convidou para vir a Taquara num evento que tinha no IACS da Igreja Adventista. Quarteto Arautos do Rei, bem, muito, na época, a Voz da Profecia. E aí o que aconteceu? O pai veio junto, voltaram muito impactados com tudo que aconteceu. E o meu avô, então, não sabia ler, mas ele clamou a Deus que queria conhecer a palavra, né? Uhum. E ele, então, de alguma forma assim incrível, ele aprendeu a ler na Bíblia, né, meu avô materno, e foi influência, né, lá para casa, influência. O meu pai, origem católica, tradição, mas ele começou a respeitar, a minha mãe começou a estudar, a minha mãe foi mais sensível a entender alguns preceitos que ela conseguiu, né, na palavra. E então, quando o pai faleceu, ninguém era adventista, não. O primeiro a tomar a decisão foi o Dirceu no IACS. E aí, na sequência, todos, a mãe depois, enfim, os irmãos. Eu Ou me seja, batizei com 12 anos. vocês já tinham um conhecimento prévio do que se tratava, mas no falecimento do pai não se batizaram na igreja. É isso? Não. Na sequência, então, Foi depois acontecendo. foi acontecendo. O pai e a mãe, eles sempre pessoas muito corretas, de muita tem essa, ficou esse legado deles no interior lá em San Antônio da Patrulha, pessoas muito corretas, e aí na sequência a família foi IACS, saindo para trabalhar e tal, só que em 1980, quando eu completava 15 anos, no dia que eu completava 15 anos, No dia. a minha mãe veio a faltar. Era assim, isso foi 1º de julho. Um mês antes, estava se preparando para fazer uma cirurgia, era uma correção de uma situação que a mamãe tinha que fazer, que era simples. Ela queria fazer lá em Santo Antônio mesmo. Mas daí achamos um contato, meus irmãos mais velhos acharam um contato em Porto Alegre, não, vamos para o hospital em Porto Alegre, enfim. E acabou que, na verdade, era algo simples, o processo cirúrgico.
mas ela acabou tendo complicações pós-cirúrgico e veio a descansar. Interessante que, quando ela saiu de casa, preparou lá a sua bolsinha para vir para estava eu e a mais nova só em casa. Uhum. Os demais irmãos, tudo já estudando e trabalhando. Ela chamou a mim e a mais nova e falou: eu estou indo e algo me diz que eu não volto. Mas eu deixei duas coisas: a instrução e mostrei o caminho. A minha mãe, ela era mal alfabetizada, né? Só que ela tinha algo assim impressionante, a convicção dela de que o estudo para nós, Uhum. a nossa vida futura não era lá na roça, né? De ficar ali, de repente, vivendo aquele mundinho, era de enxergar algo mais, Não depender só dali. só dali. Algo impressionante. E como foi para um jovem, um adolescente de 15 anos ouvir da própria mãe, que eu acho que não volto da cirurgia, já não tendo pai? Olha, eu vou ser bem franco, Tobias. Nesse momento, tínhamos 2 irmãos no IACS, bolsista, Uhum. trabalhando no IACS e estudando no nosso internato em Taquara. Os demais irmãos solteiros, já procurando suas professores nessa área da educação. Naquele momento, eu confesso para você que passa uma coisa muito assim, um filme, uma situação que é difícil hoje descrever, assim, porque isso não saiu, é como se eu estivesse ouvindo agora. Estou falando de 80. Uhum. Foi muito forte aquilo. E quando eu estava, olha só, a gente morava lá no sítio, andávamos 8 quilômetros para estudar, Todo dia. todo dia. Para ir e 8 para voltar. Então não interessava, e eu não tinha calçado direito, né? Não interessava se era frio, chuva, sol. Então, eu e a mais nova, íamos 8 km, aí juntava-se mais alguns guris na caminhada, Uhum. voltávamos. Quantas horas, diretor, por dia caminhando, lembra? Olha, vou dizer para você, nós chegávamos em casa 1h30 da tarde, é 1h30. Claro que também, molecada, daqui a pouco tu vai meio que conversar. Não era uma caminhada, tipo assim, determinada, né? Na boa, gurizada, mas era por aí. Mas é trajeto, né? Chegávamos em casa no sol na cabeça, no verão o negócio era pegado. Uhum. E no inverno, muito frio. E ali a região é extremamente quente também, né? Muito quente, muito quente. E no inverno, pisava no gelo, né? Aham. Então, era essa a realidade. E quando eu estava, então, no dia, sabia que a mãe estava no hospital, sabia que ela não estava bem, eu estou voltando da aula e ao passar assim em frente a uma casa de uma vizinha, uns 500 metros longe de casa, ô César, tu sabia que a tua mãe faleceu? Que barbaridade. É, uma psicologia. E aquilo, fiquei travado, lembro que eu fiquei travado, cheguei em casa, né, aí já estava realmente um cenário assim delicado ali, mas como havia os irmãos mais velhos, a gente se apegou, se Uhum. uniu, né? A gente se uniu, os dois, o irmão mais velho e a irmã mais velha acolheu eu e a Nina, a minha irmã mais nova, por um semestre, para podermos tocar a vida, terminar a 8ª série na época, eu e ela. Vocês saíram da residência do internato? Saímos e fomos para Santo Antônio, na cidadezinha, Certo. por um período de 6 meses ali. E como foi pensar no futuro com 15 anos, sem pai? O senhor chegou a ter, com 4 anos, chegou a ter alguma memória do pai? Não. A única memória que eu tenho, única, foi a cena no quarto onde ele estava descansando, porque enquanto ele foi tirar um cochilo, ele teve o ataque fulminante, né? Então, a cena da mãe fazendo massagem ali e tal, para ver se conseguia, né, de repente ressuscitá-lo, não sei, enfim. É a cena que eu tenho, Claro. foi essa só. Nunca, realmente não lembro mais nada, assim, de convivência, não. Uhum. E depois, além da tristeza, diretor, muito medo, insegurança, como foi passar por isso? Veja, tem algumas coisas que, de repente, como eu falo hoje para a meninada, falo para o meu filho, falo na escola para os alunos, algumas situações que a gente assim precisa. Eu não tive dificuldade, graças a Deus, outros tempos, né? Mas como eu era o mais novo, haviam 5 acima de mim, homens, o calçado ele vinha sobrando, Aham. nenhum problema nesse, vinha sobrando. O quichote, né, vinha sobrando. As roupas vinham também feito dominó. Então,
Essa foi uma circunstância que a gente já estava nesse convívio. Fui para Santo Antônio, muito bem acolhido pelo irmão mais velho e a minha irmã mais velha. Graças a Deus que tínhamos eles ali. Na ocasião, alguns tios queriam adotar a gente, eu e a mais nova, mas entendeu-se que era melhor ficar com os irmãos. Uhum. Quando, então, o IACS abriu as portas de maneira extraordinária para eu e a mais nova também. Então, em 1981, nós éramos 4 alunos, 100% bolsista, trabalhando para estudar no IACS. E como foi esse processo de estudo e trabalho no IACS? Então, o IACS é um colégio extraordinário, onde alguns alunos na época, né, conseguiam trabalhar em troca do estudo. Então eu Isso é trabalhava... uma bolsa 100%. Isso, nas férias trabalhava 10 horas por dia, durante a semana estudava de manhã, trabalhava 5 horas de tarde, e assim seguia a vida. Interessante que havia um programa de avaliação, né? Algumas características que você... a proatividade, a tua dedicação, enfim. Então era mínimo, mínimo, máximo, máximo, médio, médio, algo assim. E eu lembro que, conforme o desempenho, você tinha um plus, uma gratificação. Então aquela gratificação fazia com que a gente pudesse ter o material escolar, uniforme, era a nossa pegada. Então veja, eu tive alguns problemas assim, porque eu não tinha calçado, então no inverno era delicado. Você passando muito frio, te causa alguns problemas, inclusive de urinária. Claro. Então, eu vivi uma adolescência ali até o 2º ano do ensino médio bem complexa nesse aspecto, assim. Isso atinge a autoestima. Então, em tese, entre aspas, eu era um bicho do mato. Dificuldade muito grande. E já tinha aquela timidez original. Muito, muito grande. De conversar, porque eu me sentia assim que, né, você daqui a pouco à noite lá, dá uma zebra lá, né? Um xixi na cama, por exemplo, adolescente. Né? Certo. E agora? Então, essas Que, coisas. na verdade, assim, era fruto de uma condição de precariedade no enfrentamento do frio, não? Plena, porque de repente, quando isso se reverteu, cessou tudo ali. Né? Algumas coisas, assim, Tobias, desse período me chamou a atenção, assim, como Deus conduziu. Eu trabalhava na construção, auxiliar, um servente de obra. Né? E eu aprendi muito com isso. E um dia o meu líder preparou uma fileira de tijolos, estava construindo uma gráfica, era mais ou menos assim, digamos, 10 metros de comprimento. E então ele colocou a linha mestra, o tijolo mestre aqui, tijolo mestre lá, colocou a linha, e ele foi chamado no escritório. Eu olhei para aquela linha ali, colocadinha, né? Eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou fazer essa fileira aqui. Então comecei, tijolo por tijolo, era comprido. Quando ele chegou, eu havia terminado, só que eu não atinei mais para frente, né? Dizer assim, o que aconteceu aqui? Derrubou o tijolo mestre? Eu disse, não podia fazer? Não, mas quem fez? Não, eu fiz essa linha toda aí. Aquilo impactou tanto o meu chefe, imediato, que ele levou até a administração, aquele relatório, e aquilo transformou-se numa gratificação extraordinária para mim e que também refletiu na irmã mais nova, no irmão mais velho que eu, uma gratificação para termos uniforme do outro ano, livros. Então são algumas coisas assim que eu fico pensando naquela época assim, muito, muito simples, mas aquela atitude causou um impacto muito forte, entendeu? E eu percebo que hoje, assim, eu olho para trás, quem sabe Deus tem me usado, porque hoje ainda eu tenho essa coisa muito assim de, entendeu? Estar ligado, né? Não esperar um outro me dizer o que eu tenho que fazer, sabe assim? Isso para mim foi uma escola. Então, o internato me trouxe essa escola de vida assim muito forte. Né? Eu percebi na sua fala, em alguns momentos, uma atribuição a Deus, né? uma condução e tal, mas essas dificuldades, muitas, o senhor atribui qual papel e valor o senhor dá para essas dificuldades na sua construção de caráter, de personalidade do homem João César? Valorizar as conquistas. Então, com esmero, com dedicação, resiliência, porque eu tive que transformar muitas coisas, ressignificar algumas coisas. Então,
Hoje, todas as conquistas que a gente conseguiu com família, eu percebo que teve muito daquela garra da mãe. Uhum. Eu volto lá, sabe, 60 anos atrás, fiz 60 esses dias aí, do pai, pessoas corretas, a mãe uma guerreira de muita fé, entendeu? Mesmo no contexto da realidade dela, sem, digamos assim, ela não tinha uma religião, né? Mas era uma pessoa de fé, entendeu? Guerreira. Então aquilo me dá assim uma base, me deu uma base. E quando eu ouço lá, eu às vezes, né, pequeno, lá depois quando eu voltava lá, 16 anos, na comunidade, nossa, que família, eu pensava, poxa vida, que legado ficou deles. Uhum. E parece um compromisso meu também de construir a minha história, sabe? Então isso me deu um impulso, em vez de ser algo que eu pudesse ficar me lamentando, foi um impulso, não, mas só um pouquinho. O que esse pai e essa mãe me deixaram de legado, de lição de vida, eu quero. Né? E aí fui estudando, fui trabalhando Trouxe e essa Deus. fibra. Exatamente, essa pegada. Né? E como diretor de escola há 30 anos, o senhor se depara com milhares de jovens, adolescentes, crianças. E quando o senhor percebe assim, de repente a galera mais jovem desistindo por qualquer coisa, né, reclamando muito, e às vezes eu fico pensando, né, tem toda uma estrutura de escola, de financeira para estudar, materiais, e alguém que passou tanta dificuldade, como é que olha para essa realidade hoje? Veja, Tobias, eu tenho um filho com 16 anos. Né? Então, eu digo para minha esposa assim, ter tido o filho um pouco mais já vivido, Uhum. nós tínhamos 20 anos de casados quando soubemos que estávamos grávidos, né? Olha aí. Então, eu sempre usei essa frase para a Jane, nós temos o dever de errar menos. Vamos errar, mas essa coisa assim de tudo prontinho, de tudo, eu quero um videogame, não, eu vou lá, filho, eu vou te dar, eu vou lá. Não, tudo tem sido assim numa escala de, tá legal, filho, o que que tu juntou aí? Ah, tu quer o tênis tal lá, 800 conto? Um cara vai trazer dos Estados Unidos para ti, vai virar em R$ 600, Ok. só que é o seguinte, metade, metade, entendeu? Então ele recebe da gente, porque ele trabalha umas horinhas no IACS, ele recebe da gente um bônus, pelas notas boas inclusive, mas isso ele vai juntando, porque quando ele quiser algo diferente, ele precisa dar o passo, o esforço dele também. Lamentavelmente, claro, veja bem, eu não tive, olha só, o primeiro calçado que eu tive novo foi na minha formatura, com 18 anos. A primeira roupa foi na formatura, com 18 anos, traje. Uhum. O meu irmão, acima de mim, ele foi comportar, não foi lá muito bem, mas o que ele conseguiu, ele resolveu dividir. Então ele me deu um sapato, um terno, da minha formatura, em 1983. Então, a gente sabe o valor disso, né? E hoje, a galera que está vindo aí, o meu filho, eu falo muito com ele sobre isso. É claro, eu não vou dar um quichute para ele hoje. Nem tem, né? Então eu não vou, meu tempo foi assim, tu tens que. Não, é claro que os tempos mudaram. Claro. Mas a participação do filho nas conquistas, isso tem que ter. Senão, nós vamos começar a criar uma molecada Nutella e vai ser difícil. Que futuro ele vai ter, né? Se Uhum. tudo cair de mão beijada. Entendeu? Porque o senhor sabe o que é não ter. Aí acredito que da memória, inclusive, pensar nessa fase seja não só uma coisa teórica, como quase um sentimento que volta, acredito. Então o senhor sabe o que é não ter. Saber o que é não ter lhe prepara para valorizar, Sem dúvida né? nenhuma. E que recado a gente pode dar para os pais agora, nesse processo, que dizem assim: o meu filho não vai sofrer nada do que eu sofri, quero que ele tenha tudo. Onde é que está aí o equilíbrio? Onde é que está o exagero? Então, esse é muito diálogo, porque o consumismo, a ferramenta que tem na mão deles hoje, o celular, isso tudo é muito imediato, tudo muito fácil, tudo, né, clica aqui, aparece ali. Então, isso é difícil porque estamos vivendo uma era muito diferente. Claro, eu não posso querer hoje passar uma lição de vida que eu tive, Uhum. mas o meu filho perceber, sabe, que as coisas, que teve um preço para eu chegar até onde eu cheguei, isso é imprescindível. Na realidade atual, sim, tecnológica, né? Mas a gente precisa mostrar para o nosso filho que as conquistas serão mais agradáveis, vai ser mais saudável se ela tiver participação. Uhum.
que se tudo cair de paraquedas, tudo muito fácil, a vida para ele, ele não vai conseguir enfrentar desafios, frustrações. Né? A maior situação que eu vejo hoje na escola, inclusive, são de pré-adolescentes, adolescentes, que não sabem enfrentar desafios. Qualquer frustração, eles se perdem, emocionalmente falando. Né? Uhum. Então, eu acho que essa fortaleza emocional, que deve vir da base familiar, é a criança perceber, legal, eu vou te dar algo, mas vamos fazer o seguinte, vamos adquirir juntos. Ou seja, ensinar o prazer da realização, não Perfeitamente. só do ganho. E sabe de uma coisa? Eu percebo do meu filho, ele se sente mais realizado quando ele tem participação. Parece que aquilo é mais saudável para a autoestima dele. Entendeu? Uhum. Porque essa coisa do toma lá da cá, muito fácil. Que seria ensinar a diferença entre preço e valor, né? Exatamente. Não só o quanto custam as coisas, que é importante, mas Sim. tipo assim, o processo, Sim. né, para se chegar lá, né? Veja, psicologicamente falando, alguns psicólogos têm umas linhas às vezes um pouco diferentes da que eu penso, mas, por exemplo, o estímulo, assim. Então ele sabe que todas as notas acima de 9, a gente valoriza aquilo. Uhum. Um plus, um plus. Cada uns pensam que é correto, outros pensam que não é correto, mas pro nosso jeito está dando certo, tipo assim, né? E aí e ele não sai a gastar do jeito dele. A gente monitora esse processo, né? Então, quando ele quer algo diferente, legal, filho, merece. Vamos fazer junto, então. Entendeu? O que tens aí? Entendeu? Desde o PS4, quando compramos acho que, sei lá, 7 anos atrás, foi assim, depois do celular, e assim segue. Quer dizer, não é não ter, mas também esperar os processos e entregar uma contrapartida. Perfeitamente. Né? Quem sabe seja por isso, diretor, que hoje tanto adolescente que tem estrutura financeira viva frustrado, né? Tudo gera tédio, quer dizer, não tem aquela força mental para resistir às coisas, desiste por qualquer motivo, chora por qualquer motivo, né? Porque exatamente não está acostumado com o processo, Exatamente. né? O aguardar um período para chegar. Aliás, esse imediatismo é da sociedade, né? Eu não sei o que o senhor pensa disso, mas eu fico assustado quando eu vejo assim, seja fluente em inglês em 3 meses, pós-graduação em 6, porque não existe como ser uma coisa bem feita, né? Mas ele traz essa sensação de que é possível, sim, que com poucas semanas de um idioma eu vá me tornar fluente, com poucos meia dúzia de leitura de textos eu vá me tornar especialista num assunto, e não vai acontecer. A gente percebe sinceramente, muita casa sendo edificada na areia, né? Uhum. Aí vem o vento do sul, vem o vento do norte e você dança conforme. Então, quando as coisas são conquistadas com solidez, no caso da educação, da relação pai e filho, a participação do pai é extraordinária, né? Ela tem que estar presente. E ele acabou migrando bastante para a área do esporte, curte muito, e eu curto com ele. Então, é uma coisa assim que eu acho que essa relação de pai e filho, ela Você deve ser acabou bem. indo também, Com né? certeza, com certeza. Agora, diretor, como orientar pessoas que estão nos vendo agora e passam lá as suas dificuldades, mas especialmente para o grupo que, como todo mundo passa dificuldades, mas a vida parou, sabe? Tipo assim, não realiza, eh, posterga, e aquela função assim, quando for possível, quando eu ganhar mais, sabe? Sempre criando um cenário de perfeição, quase utópico, para daí sim começar a se mexer em prol de alguma realização. O que o senhor, com tanta bagagem, diria para quem está parado no tempo, independente da idade? Que eu já percebi que no seu caso, 60 anos, fazendo mestrado, né, e vem com certeza, outras coisas pela frente. Quem está estagnado da vida agora, de que Sim. maneira a sua história de vida pode inspirar essa pessoa a começar a se mexer? É interessante, Tobias. Eu já fui indagado por colegas, até por líderes, ou por colegas, eu digo, de função de gestão. Uhum. Mas só um pouquinho, mas tu tá com a garra e tu briga pelas conquistas do teu colégio como se estivesse começando. Então eu vou ser bem franco para você, Tobias, eu não me vejo. Eu vou ter que, numa hora dessa, eu vou ter que começar a pensar, sim, né?
que daqui 4 anos e meio eu vou parar, Uhum. mas eu não consigo, para mim, a minha realização, a minha consciência não me permite estagnar. Então, eu tenho uma leitura muito clara que o sucesso de ontem não me garante o de hoje e o de hoje não me garante o de amanhã. Eu até converso muito no colégio com a gestão financeira e nas estratégias que nós estamos sempre buscando na conquista de mais alunos ou, enfim, do colégio, né, para crescimento. E eu sempre digo, bato essa tecla sempre. Será que vamos continuar fazendo parceria se está faltando vaga? Agora mesmo, na Semana da Criança, entregamos 500 presentinhos para cada criança de escolas de educação infantil que não tem primeiro ano, por exemplo. Tá, mas eu não tenho vaga para o primeiro ano. E aí? Para que fazer isso? Mas eu... E para quem não sabe, diretor, estamos falando de um colégio que vai a 1.740 alunos no ano que vem. Na verdade, o 1.740 já é meio passado, viu? É a meta já que nós já vamos chegar, vamos aproximar de 1.800. É mesmo. A procura está extraordinária. Mas veja bem... Nós estamos naquela, então, não tem meta, quando alcançar, dobrar uma meta. Então, talvez... tá bom, há uma procura grande. Para que, então, toda essa entrega, esse esmero e ir atrás de mais parcerias? Amigo, e se o mercado vira? Claro. Entendeu? Então, comodismo é uma coisa que essa palavra eu não sei traduzi-la faz tempo. Entendeu? Eu sempre me incomodou bastante. Mas veja bem, por outro lado... Mas eu noto na sua fala, diretor, o senhor tem esse ímpeto de querer buscar e de crescer e de produzir, mas eu não noto na sua fala a falta de gratidão pelo que já aconteceu. Porque tem pessoas que estão sempre correndo atrás pela ansiedade. Né? Sim. Eu quero mais porque eu não estou satisfeito. Eu não notei isso. Eu noto Sim. que o senhor está consciente de tudo que aconteceu, Sim. me parece grato, Sim. e mesmo sendo grato e feliz e contente com o que já conquistou, Sim. ainda assim tem motivação para seguir. Para quem de repente, no contexto assim da minha história de vida e na minha relação com Deus, eu tenho tem uma frase de uma escritora que fala que quando o esforço humano Uhum. aliado ao poder divino. Aí, vou parafrasear, faremos grandes coisas, né? O sucesso está no esforço humano aliado ao poder divino. Quando eu falo, então, de estratégia, de buscar, é porque eu entendo que Deus vai completar. Entendeu? Então, Deus vai me dar saúde, tudo que a gente tem vem dele, provém dele e é para ele. Então, o que eu vejo assim? O não comodismo é porque eu entendo de que eu preciso honrar, né? A função pela qual eu fui confiado a estar ali e não viver de mesmice. Eu preciso sempre estar buscando algo novo. Não é algo novo assim para, de repente, o pedestal. Eu não gosto de pedestal. Uhum. Eu até nem faço questão de, por vezes, aparecer como sendo o diretor. Eu não preciso dizer que eu Prova sou diretor. disso que nós estamos há tempo já tentando, né? Vem aqui, vamos conversar. Isso. E aí eu recebo lá, vou falar agora aqui na câmera. Aí diretor, vamos ali no podcast e tal. Mas diz ele assim, Tobias, mas será eu? Eu mesmo e tal. Então eu posso atestar que é verdade isso. Por isso que eu Veja. gosto de entrevistar mais esses, né? Porque o Ok. estrelão aqui não dá, né? Então eu vejo assim que a vida foi ensinando algumas coisas, sabe, Tobias? Humildade para reconhecer. Tem que desaprender. Uma coisa, outra frase que eu tenho muito forte que eu falo na escola. Eu tenho uma administradora financeira com uma experiência linda, de 20 anos já. Eu estou com 30, como gestor, né? Mas eu falo para ela, essa minha experiência, eu tenho que cuidar para não atrapalhar, Sim. para não ser um empecilho. Porque se eu for me basear nela, pode ser um grande equívoco bem feio na frente. Ela me ajuda muito, mas se eu não tiver mente aberta para daqui a pouco ouvir um funcionário de 1 mês de trabalho, de um dia, quem sabe, de ouvir e buscar a desaprender alguma coisa para poder... Então, é isso que eu vejo, assim. Deus me deu essa lição, assim. Quando eu assumi a gestão a primeira vez, há 30 anos atrás, eu peguei pelo menos 5 fitas cassete. Cassete? Fita cassete. Era cassete, né? E... Como é que era o nome do que tocava? Era mesmo? o gravador. Oi? DVD não, é gravador. Eu tocava, Tobias, do professor Eliseu Reis. Eles chamavam de toca-fitas. Eu chamava de gravador porque é a mesma Mas coisa. eu acho que eu estou um pouquinho mais moderno já. Era Tá. o 6 cabeças lá, o DVD. Não era o DVD, a fita pro DVD.
Não era fita? Há Fita, 30, fita. A fita pro DVD. há 30 anos, gente. Mas olha só. No máximo um VHS, então, hein? Para o videocassete. Aí Isso, sim. isso. Veja só. Assumi a gestão em outubro, dezembro, formatura. Peguei 5, pelo menos, de colegas que eu tive boas recomendações e tal. E eu assisti para daquelas 5 fazer a minha formatura. Claro. E dali em diante seguiu. Hoje eu fico olhando a rede, onde eu consigo visualizar para verificar se o que eu consigo agora adaptar à minha realidade. Então não é que eu sei tudo. 30 anos, meu amigo, se eu me apegar a isso, eu posso logo ali me dar mal, né? Então, mente aberta e Deus tem. Agora me conta uma coisa, nesse tempo todo aí, 30 anos, tem alguma situação, algum acontecimento inusitado, assim, alguma coisa curiosa em uma das escolas? Se não quiser citar nomes, não, mas se quiser citar, melhor, porque daí já a gente arruma mais visualizações aqui pro canal. Mas tem algum momento engraçado? Eu tenho um, porque eu não queria contar, porque eu participei dele, então não vai ser chato, né? Que aquela vez que o senhor me contratou para ser o mestre de cerimônia Da do formatura, né? Capa, Aham, né? sim. E uma coisa que eu acho que o senhor não sabia, e eu também não falei, é que eu nunca tinha feito. Olha só. Porque eu fazia muito cerimonial de eventos, Certo. mas formatura de escola especificamente não, Sim, né? sim, E eu lembro, porque eu fiquei tão traumatizado que eu lembro sim, da nossa conversa na sua sala lá sim, no Capa, sim. aonde eu lhe disse assim, diretor, que ritmo o senhor quer? E eu tentando passar a impressão de que eu era senhor Claro. da situação. E o senhor disse assim, não, Tobias, a gente quer num ritmo assim, mais acelerado, porque eram duas, lembra? Eram duas formaturas Sim. e 3 ou 4 turmas. Era um negócio gigante. E o que eu fiz? Diferente do senhor, eu não fui atrás de VHS. Então, na minha cabeça é o seguinte, vem uma lista enorme de alunos, eu não... A oitava série tinha a E, turma E. Eram exato. 5 turmas. Então, eu não eu peguei aquela lista de alunos e o senhor e lembrei, Tobias, a gente tem que ir no tempo porque é muita gente. E eu comecei a ler um nome atrás do outro, como se fosse uma narração de partido de futebol. Quando chegou no quinto nome, um dos câmeras chegou e grudou no meu braço assim, cara, tu vai ter que editar esse vídeo depois e tal. Lembro. E aí ele viu que eu me assustei e falou assim, não, é aí um por vez. E na hora eu aprendi, Sim, né? sim. Na hora eu vi que o senhor me olhou assim também e tal. Aí eu entendi, fala o nomezinho, a criaturinha se levanta, Isso. e aí vem, né? Foi São, muito. são aprendizados. Agora eu quero ver uma outra aí, tem? Veja. Não me vem uma situação assim. Na caminhada de gestor, algumas coisas. Eu tenho um fato, Tobias, mas não é no lado cômico, é no lado de uma lição de vida Pode ser, para pode ser. alguns que às vezes, né, eu tenho uma coisa comigo assim, evitar ser o tupetudo, sabe? Uhum. Você, na experiência de professor, certamente já viveu alguma cena parecida. Eu fui numa sala do terceirão, num colégio por aí, e eu fui lá para negociar, trabalhar alguns assuntos relacionados à formatura. E eu estou lá trabalhando e 2 meninas contra a janela, assim, contra a parede, me tirando, assim, sabe? Hum. Literalmente, nem aí comigo, nem aí comigo. É raro, mas Eu, acontece muito. aí eu fui daqui, fui de lá, basta. Dei um estouro, mas o estouro a lá João César carnal, assim, entendeu? A lá João César, Quase um Dirceu. olha, amigo, Aliás, um abraço aqui para o professor Dirceu. Só para explicar, né? É o irmão mais velho que o diretor isso, citava no início, e eu tive o prazer de também trabalhar com o professor Dirceu em 2 escolas diferentes, tanto na Escola Adventista de Cachoeirinha, hoje é colégio, e depois no Colégio Adventista Marechal Rondon. Então são 2 figuras que eu tenho um carinho enorme, né? Por isso que eu aí, brinco. olha só, aí eu fui tão forte que eu saí naquela hora daquela sala muito mal. Era uma sexta-feira, fui para minha sala, perdi as 2 meninas, né? Na segunda-feira, primeira hora, eu voltei lá. Ficaram todo mundo já meio estrelado, né? O que veio fazer aqui o diretor? Galera, lembra sexta-feira que eu tive aqui? Sim, sim, sim. Aí nessa hora eu já sabia o nome das 2 meninas. Uhum. Fulano e Ciclana, lembram da cena que rolou na sexta-feira aqui?
Sim, elas são bem reticentes. Então, lembro que vocês agiram assim, assim, assim? Assim com a cabeça, né? Eu falei, olha, eu não estou bem até agora. Então eu vim aqui para dizer que eu me excedi. Eu queria saber se vocês me perdoam. Estão dispostos a me perdoar. Meu amigo, sabe quais foram as duas primeiras na formatura a vir dar o abraço? Adivinha. Aquelas duas. Então isso foi uma experiência em Tobias que eu nunca mais esqueci. E às vezes eu cito exemplo para um professor ou outro quando acha que o ceder ou admitir ou reconhecer algo vai lhe apequenar, né? Eu tenho uma lição de vida de que isso, pelo contrário, eu ganhei a turma, né? E a autoridade eu conquistei mais ainda. Claro. Que daí Então vem, foi uma lição que eu tirei dessa caminhada toda, algumas, né, parecidas, mas sim, essa foi tocante. que vem o respeito e a admiração também, né? Diretor, para a gente encaminhar o encerramento aqui, veja que passa muito rápido, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, porque eu percebi na sua fala aqui que a religião e a fé para o senhor não é só um estilo de vida, não é só uma curiosidade. Pelo menos foi essa a sensação que eu fiquei. Me parece que, de fato, o senhor vive uma fé, né? Que papel o senhor atribui a Deus na sua jornada de vida nesses anos todos aí? Veja, quando nós conhecemos a educação adventista, que foi através do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul Itaquara, o Uhum. IACS, ali foi o norte para a nossa vida. Então nós temos hoje os 8 irmãos, aliás, 7, né, um falecido, nós temos isso muito claro. Agora, por exemplo, 1º de novembro, aniversário do IACS, estaremos todos lá, porque nós reconhecemos demais a mão de Deus conduzindo através daquela instituição, que nós acreditamos que aquela instituição tem uma história linda de como Deus revelou para os fundadores que ali seria um berço de formação de pessoas, né? Então, eu não tenho dúvida, assim, nós temos muita convicção que Deus instituiu aquele lugar para ser luz para muita gente. E a nossa família foi fundamental. Então, em cada detalhe hoje, Tobias, eu volto lá, eu vejo uma mãe quase analfabeta, reuni os filhos toda noitinha, em volta de uma mesa, a luz que ela tinha da Bíblia, ela abria com a gente. Por isso que ela me disse, quando ela foi para o hospital e falou assim, algo me diz que eu não volto, mas eu deixei duas coisas, a instrução e mostrei o caminho. A instrução porque ela ficava em casa sozinha para nós estudarmos. Guerreira, na roça. O caminho, porque a luz que ela conheceu na palavra, na Bíblia, ela entendeu que aquilo era o norte para a nossa vida. Dá um rumo. Então eu digo para você, talvez eu tive uma fase, nos meus 20 anos, solteiro, estava numa sexta-feira à noite, num ambiente que hoje eu não recomendaria, mais 2 colegas casados, numa casa noturna para o lado de Portão, perto de Novo Hamburgo. Entramos, não sei se deu 5 minutos, eu pedi a chave do carro, fui pro carro. E depois eles voltaram tirando sarro de mim, que eu tinha amarelado. Eu falei assim, amigos, de boa, não estou bem. Sabe o que era não estar bem? Era o peso de consciência. Claro. Porque a minha mãe havia me dado... É incrível. A gente sabe, é Deus no comando de uma mulher guerreira. E é impressionante, Tobias, porque eu li outro dia num livro que fala que a influência de uma mãe te acompanha pela eternidade. Pela eternidade, assim, tipo, né, o resto da tua vida. Então, é algo tão forte, Deus no comando daquela família simplesinha lá do interior, que nos conduziu para o IACS. Então, algumas pessoas, algumas instituições foram um canal de bênção para nós, né? Mas sempre Deus conduzindo. Então, hoje, quando eu tenho assim essa convicção, né, de um Deus presente e completa as minhas limitações, eu tenho muito claro quando eu lembro lá, 60 não, mas 56 anos atrás, daí eu recordo, Claro. com 4 anos, em volta de uma mesa, os 8 ali, entendeu? Uhum. Isso é marcante, né? Então, parece que eu tenho um compromisso que um dia, a gente crê assim, que estaremos juntos novamente, entendeu? E eu poder dizer para a mãe, aqui está um guerreiro, entendeu?
Então tem essa coisa muito forte. Que bonito. O apego à terra continuou de alguma forma depois que veio para a cidade? Como é que está a relação Falar com nisso, o você tem que campo? conhecer o sítio lá, viu? Eu tenho um carinho muito grande para aquele lugar. Tô louco para conhecer uma salada lá, sabe que eu Opa, gosto de uma alface, isso! como É, poucos, tem uma né? alfacezinha bem crocante lá. Bem crocante. Isso. Um É, salzinho também, né? também, Sal. também, também. Seguinte, Luiz, o que acontece? O sítio, os pais conquistaram com tanta garra, com tanto suor. Graças a Deus, ninguém vendeu nada, Ah, conseguiram mantivemos, manter a propriedade. Que mantivemos. bonito. E hoje está lá virou um condomínio dos Lopes, né? Olha só. É, muito top, muito top. Aliás, muitos filhos dessa geração sua e os seus sobrinhos ocupam também uma parte da liderança da Igreja Adventista no Brasil, né? Exatamente. A família se espalhou pelo Aham, Brasil. É. muito bem. Diretor, muito obrigado. Eu tenho certeza que o seu depoimento aqui está emocionando muita gente. O nosso objetivo aqui dessa série de podcasts é inspirar pessoas e eu confesso que acho que conseguimos aí alcançar esse objetivo e eu lhe agradeço muito a presença. Eu fico feliz se de alguma forma pude contribuir. Pode sim. Obrigado. Tem Instagram, alguma coisa assim, que as pessoas possam lhe conhecer mais? Não. Arroba João Cesi, João.Cesi. João.Cesi, e aí até o seguinte, esse Cesi é C-E-S-I, tá? Que é um outro caso à parte. Não é o Serviço Social da Indústria, é C-E-S-I. O escrivão lá do interiorzinho do Santo Antônio da Patrulha, ele achou esse nome para mim, né? Era para ser João César, e não sei como que ele entendeu errado ali, botou C-E-S-I. Então, João César. Mas ficou uma marca exclusiva. Ficou a marca exclusiva, é. João.César, lá no Instagram, me acha lá. Tá certo. Diretor, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado por ter assistido. Eu sou o professor Tobias, aqui no canal do professor Tobias, né? E para nós é sempre um prazer ter aí a sua audiência. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda muito. Obrigado aqui ao Bruno, que esteve mais uma vez à frente da nossa parte técnica, e nos vemos na próxima. Tchau!